Olá, queridos, estamos aqui na Escola Bíblica Diária. Na Escola Bíblica Diária, estamos aqui para transmitir para você o estudo da Palavra de Deus, tá ok? Estamos aqui organizando aqui. Hoje, mais uma vez, meu Deus, bom dia. Isso, muito bom. Agora eu vou mandar aqui para as pessoas. Deixa eu mandar aqui os links, né? Para os nossos grupos, para dizer que nós já estamos aqui ao vivo, tá ok? Só para compartilhar com a turma. Oh, meu Deus. Compartilhar aqui com a turma. Pra gente. Nós estamos aqui ao vivo. Show. Agora foi. Só um minutinho. Que já está chegando. Já está chegando para os irmãos. Aí o link. Está chegando para você o link. Está chegando aí o link. Deus abençoe poderosamente. Nós temos aqui alguém falando aqui. Deixa eu ver. Mandar aqui para os nossos pastores da Quaderge. Vou mandar aqui para mais quem? Curso de liderança. E aí você vai entrando aí, meu amigo, que nós já estamos já no ar, tá? Escola Bíblica Diária. Estamos aqui ao vivo com você no Facebook. E já já estaremos ao vivo também no Instagram, tá? Já já no Instagram. Então você aguarda aí, que já já nós estamos entrando também aqui no Instagram. E vamos estar mandando para você o link para que você possa participar. Ok? Isso aí. Agora aqui. Maravilha. Só estou entrando no Instagram, tá? Pessoal do Facebook, aguarda um pouquinho aí. Já vamos entrar. Já vamos entrar aqui. Nós estamos falando, querido, sobre o que é doutrina e por que estudar doutrina e o que é doutrina, né? Propriamente dito, é muito importante essa matéria para as pessoas entenderem o que vem a ser doutrina, porque tem pessoas que fazem uma confusão. Ele acha que doutrina é usos e costumes. Não é, tá? Então eu estou batendo essa tecla para que você entenda. Aqui entrou a Renatinha. Deus abençoe, Renatinha. Quer estudar conosco? Vamos estudar daqui a pouco uma aula muito abençoada. Nós estamos falando aqui, falamos ontem sobre a classificação da doutrina, tá? Isso é muito importante, a gente está falando a classificação da doutrina. E eu já falei, eu vou repetir, que doutrina dá nada mais, nada menos, é o estudo da palavra. Doutrina é o estudo, doutrina é ensino. Não pode confundir, gente. Doutrina significa ensino. Não é usos e costumes como muita gente acha que é. E nós vamos falar agora, acabei esquecendo a minha água lá.
o sistema de doutrina. Vamos por ordem e vamos classificar, vamos entender o sistema da doutrina, tá ok? Então só estou aqui acabando de ajeitar as coisas para a gente poder entrar na aula propriamente dita, tá ok? Deixa eu ver aqui se eu estou na aula certa hoje aqui. Deixa eu ver se eu estou na aula certa aqui. Não, esse aqui foi de ontem. Se eu estou na aula certa aqui hoje. Muito bem, agora eu estou na aula certa. A Inês Fernandes está aqui. Obrigado por estar vindo, por ter vindo, Inês. Deus abençoe. Estou te vendo aqui agora, hein? Então vamos começar a aula. Pega papel, pega caneta e vamos lá. Pega a Bíblia, tá bom? Pega a Bíblia, aqui a Bíblia, e vamos estudar a palavra. Vamos junto nessa? Para a glória do Senhor? Então vamos lá, em nome de Jesus. Qual a primeira pergunta que eu quero fazer? Qual é a ordem que vai obedecer o agrupamento desses tópicos? Qual? A ordem que vai obedecer o agrupamento desses tópicos. Não se pode fazer uma regra rígida. Quando você vai estudar sobre doutrina, eu tenho que estudar isso aqui, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, você pode ser flexível. Você pode ser maleável também. Você está estudando um tema, mas vez outra, vem uma curiosidade, você vai lá dar uma pesquisada no outro tema. Entendeu? Vez por outra. Então, eu creio que é assim. Nós precisamos ser flexível no estudo, não rígido. Porque senão a gente vai acabar caindo naquele erro do dogmático, de ser uma pessoa arcaica, de ser um estudante muito rígido. Então você precisa ser também um pouco flexível nessas questões. Entendeu? Então há muitos modos de fazer esse agrupamento. E cada qual possuindo seu valor peculiar. Procuraremos seguir a ordem baseada sobre as relações de Deus com o homem, nas quais Deus visa a relação humana ou relação da humanidade. Então o que eu quero te falar? Por que nesse estudo sistemático nós vamos deixar o Apocalipse, a doutrina das últimas coisas, a escatologia por último? Porque é um assunto que vem muito depois de todos os assuntos. Estudar a escatologia é importante? É. Mas você não pode pegar a escatologia e botar na frente do estudo bíblico. Eu vou te dar um exemplo claro aqui, um exemplo bem clássico que você precisa entender. Qual é o exemplo que você precisa entender? É que, por exemplo, você vai para uma escola aprender a ler e aprender a escrever. O que você tem que fazer? A, B, C, D, aprender sim. Você não vai para uma escola aprender hebraico, você não vai para uma escola aprender inglês, você não vai para uma escola aprender ciência, você não vai aprender primeiro geografia, você vai primeiro aprender a ler. Então, no estudo sistemático da Bíblia, é a mesma coisa. Não adianta você querer estudar escatologia. Eu vejo gente querendo estudar escatologia sem entender o básico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar o básico e pela regrinha lá do início de tudo. Porque se você não for por esse lado, você vai ter problema. Então, vamos começar. Qual os estudos que nós vamos... Eu vou dar assim uma síntese do que nós vamos estudar quando nós daqui para frente. Hoje é só para dar uma base do que nós vamos estudar daqui para frente. A doutrina das Escrituras. Nós vamos estudar a doutrina das Escrituras.
nós vamos aprender a ler as Escrituras. Nós vamos aprender a ler a Bíblia. Entendeu? Então, agora, de que fonte extrairemos a verdade inerente acerca de Deus? De que fonte? Essa é uma pergunta. Eu já falei em outro estudo que nós vamos tirar da Escritura. Porque não existe, vou repetir para você, não existe outro lugar que você vai aprender sobre Deus a não ser pela Bíblia. Então, repetindo aqui, não existe outra fonte, não existe outro lugar que você vai aprender sobre Deus a não ser pela Bíblia. A Bíblia é a única fonte confiável que você vai aprender sobre Deus. Você não vai aprender sobre Deus em outro lugar. Você vai aprender sobre Deus na Bíblia. E não no seu achismo, não naquilo que você acha que é certo, não naquilo que você já ouviu falar. Tá? Jesus falou em João capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. Então não tem como crer em Jesus fora da Bíblia. Eu creio, tem gente que eu já ouvi falar na internet, eu creio na Bíblia, não no Deus da Bíblia. Eu creio em Deus, não no Deus da Bíblia. Então não tem como, meu amigo, você crer em Deus sem crer no Deus da Bíblia. Eu sei que tem gente que, por não ter um estudo muito acurado, ele acaba vendo Deus como um carrasco, como um tirano do Antigo Testamento. E tem gente que até confunde, será que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento? E eu digo que sim. Só que Deus, ele age de acordo com o coração do próprio homem. Se o homem endurecer o coração, Deus endurece também. Eu tenho um estudo que eu falo que Deus age de acordo com as atitudes do ser humano. Tudo que acontece no mundo de ruim não é culpa de Deus, é culpa do próprio homem. O homem é o culpado de tudo que existe. Deus deu a livre escolha para a pessoa, para o ser humano, seguir o seu próprio caminho. Então, a natureza, na verdade, revela a existência, o poder e sabedoria de Deus. Você olha para a natureza, a gente fica deslumbrado quando vê uma floresta ali, quando a gente vê o mar, quando a gente anda na areia da praia, quando a gente vê o pôr do sol, quando a gente vê, né, o sol nascendo. A gente fica deslumbrado porque a própria natureza revela a glória de Deus e a sabedoria de Deus. Mas não expõe o caminho do perdão. Eu amo a natureza, Deus para mim, tem muita gente que fala, Deus para mim é a natureza. Deus não é a natureza, tá, gente? Deus não é a natureza. Deus está no canto do pássaro. Deus está nos animais, Deus está nas flores. Não. Deus não está nada disso. Deus é acima de tudo isso. Isso somente foi só uma expressão da sabedoria, do amor, da grandeza de Deus. Porque Deus não é nada disso. E Deus não está nisso. Porque tem gente que acha que Deus está numa flor. Deus está num passarinho. Deus não está. A presença de Deus, querido, está em todo lugar. Como diz o Salmo 139. Deus está em toda parte. É claro que em certas partes, em certos locais, Deus está de uma maneira diferenciada. Meu amigo
Pastor Ivanil Simões. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Pode ir comentando aí, falando, tá? Fica à vontade. Vamos comentar e compartilhar, gente. Vamos comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. Tá? Curtir, comentar e compartilhar. 3C, não é isso? Curtir, comentar e compartilhar. 3C, tá bom? Vamos lá, para ajudar a internet a entender que nosso estudo é um estudo relevante e importante. Então vamos lá. Hoje eu estou meio atarefado aqui que começou uma obra aqui na igreja aqui. Está vindo a festa da igreja, dia 15 de novembro. Então a gente está fazendo aqui uma breve reforma aqui, né? Não muito grande, mas uma breve reforma. Entendeu? Então, a natureza revela a glória de Deus, mas não expõe o caminho do perdão. Porque tem pessoas que acham que alguém que mora, ou que foi criado, ou que vive numa floresta, ou que vive num continente, ou que mora num lugar muito afastado e nunca chegou o evangelho para ele, tem gente que acha que essa pessoa vai ser salva a si mesmo por causa da natureza. Não, existe um equívoco aí. A natureza revela a glória de Deus, mas não o caminho da salvação. O caminho da salvação tem que ser explicado, o caminho da salvação tem que ser falado, o caminho da salvação tem que ser dito. O eunuco, no capítulo 8 de Atos, estava lendo o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, sobe naquele carro. E Filipe subiu no carro onde estava o eunuco lendo o profeta Isaías. E a pergunta do Filipe para o eunuco foi, entendes o que lês? E o eunuco falou, como eu posso entender se não há quem me explique? Então olha só como é que é importante a Bíblia ser explicada. Olha como é importante a pessoa ter uma explicação da Bíblia. Por exemplo, o Cornélio, no capítulo 10 de Atos. O que aconteceu com o Cornélio? Ele teve um sonho e um anjo apareceu para ele e disse, Cornélio, Deus tem ouvido as suas orações e recebido as suas esmolas. Mas vai até Jope, na casa do Simão Curtidor, à beira do mar. Curtidor era porque o cara, ele era um fabricante de... Ele curtia couros de animais, curtidor. Tá? Curtia, ele secava os couros para fazer roupa, fazer tapete, fazer várias coisas. Então esse Simão era um curtidor. E Pedro está lá na casa dele, vai lá na casa dele e chama Pedro que ele vai te dizer o que você deve fazer. Bom, então o anjo poderia pregar o evangelho, mas a Bíblia diz que não foi dado essa oportunidade aos anjos pregar o evangelho. Então natureza não prega o evangelho, anjo não prega o evangelho, sonho, só pode sonhar. Eu sonhei, aceitei Jesus pelo sonho. Não existe, não prega o evangelho. O que prega o evangelho são pessoas. Ok? Olha aí, irmã Inês. O que prega o evangelho são pessoas. Então ninguém pode anunciar o caminho da verdade a não ser pessoa. Então Pedro saiu de onde ele estava e foi à casa de Cornélio pregar para ele e para todos os seus familiares e vizinhos. Então não tem como a pessoa dizer que é cristã, que é crente, que é evangélica, sei lá o nome que você quer dar, se não passar pelo caminho do perdão, que é através de Jesus. Jesus é o único que pode dar o perdão para a humanidade. Essa que é a grande realidade. Nenhum meio, eu vou repetir, e nenhum meio prevê
escapar ao perdão e suas consequências. Nenhum meio, nenhum meio, nenhum meio pode mostrar o caminho do perdão a não ser Jesus. Pedro disse isso em Atos 4,12. Eu quero repetir. Pedro disse isso em Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não existe outro nome, não existe outro meio, não existe outro caminho. Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não existe outra forma da pessoa encontrar a salvação a não ser através de Jesus. Jesus é o único meio, é o único caminho, é a única forma que a pessoa pode ter para encontrar a salvação. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra forma. Então isso é muito importante você entender. Você entendeu, querido? Que às vezes as pessoas ficam com pena do outro e a gente não pode ter pena, tem que ter razão às vezes, não por emoção, coitadinho dos irmãos, ou dos índios, tadinho daquele povo, ou daqueles povos que estão lá naquele continente africano que nunca encontrou Jesus. Jesus vai dar um tipo de salvação para eles, não vai? Você gostaria que isso acontecesse, mas não acontece. A Bíblia fala que todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todo ser humano pecou. O pecado que Jesus veio nos salvar foi o pecado que nós herdamos de Adão, pessoal. Nós herdamos o pecado de Adão. Esse pecado está entranhado dentro de nós, de qualquer ser humano. E Jesus é o único caminho, a única verdade. Ele não é uma verdade qualquer, relativa, não. Ele é uma verdade absoluta. Jesus é o único caminho. Tá? Então você precisa ter isso como base. Então, o sistema, a doutrina das Escrituras. Então, mas e tem pessoas que não sabem ler, como é que vai ser? A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Então, se uma pessoa não sabe ler, ele tem que ouvir. A nossa irmã Inês está falando, sem santidade ninguém verá Deus, sem a santificação ninguém verá o Senhor, verdade. Então o que acontece? Como que uma pessoa vai se santificar, irmã Inês, que a senhora falou aqui, muito bem falado, como que uma pessoa vai se santificar se essa pessoa não conhece a base da santificação? O que é a santificação? O que a palavra santificar significa? No hebraico, kadosh. Tá? Kadosh. Então, santo, kadosh. O que significa isso? Que a santificação, queridos, a santificação é a separação, é a consagração que a pessoa vai fazer para Deus. Tá? Então, essa consagração, essa santificação é a separação do mundo. E se a pessoa não tiver o ensino do que significa santificação, ele não vai saber o que é santificação. Entendeu? Santificação não pode ser algo que eu acho que é santificação. Tem gente, por exemplo, eu vou me santificar agora. Eu vou dormir de calça comprida e de camisa longa. Porque eu estou me santificando.
O que é santificação para você? Ah, eu estou me santificando, eu estou fazendo um jejum todo dia. Isso é santificação? Ou então a pessoa fala, eu estou hoje em santificação, eu vou para a consagração e minha consagração é uma vez por semana. Aí ele vem para a consagração. E o que é consagração? É você estar no culto onde é chamado de consagração, ou você adotar isso como estilo de vida. Então você tem que adotar. Meu amigo pastor Rony está aqui. Deus abençoe Rony, pastor Rony, presidente do Copab lá, de Búzios. Deus abençoe. Pode, se quiser, pastor, pelo menos pelo Instagram, dividir a tela comigo aqui para a gente conversar, fica à vontade, tá? A gente possa até transmitir ao vivo aqui a nossa conversa, tá bom? Não tem problema nenhum, se estiver disponível, né? Então, eu gosto muito de conversar com o pastor Rony, homem abençoado, presidente da Assembleia de Deus, obra missionária em Búzios. Então, o que é santificação? É você entender o que é santificação. Ah, deixei de comer, estou santificado. Deixei de tomar café, estou santificado. Agora estou dormindo de roupa e tudo, estou santificado. O que é santificação? A palavra separado, a palavra consagração, já, o nome já diz, consagrado. Consagrado é consagrado. Você está ligado com Jesus o tempo todo. Está ligado em Deus o tempo todo. Isso é estar consagrado. Entendeu? Consagrado. Então não é você uma vez por semana ir na consagração. É você viver uma vida de consagração. Entendeu o que é? Bom, outra coisa que nós vamos estudar sobre a doutrina é a doutrina de Deus. Estou preparando o caminho aqui para nós sabermos onde nós vamos chegar desse estudo sistemático da palavra, dessa escola bíblica diária. A doutrina de Deus. Então procuraremos verificar o que as Escrituras ensinam acerca do maior de todos os fatos. O fato de Deus, sua natureza e sua existência. Nós vamos aprender a natureza de Deus e a existência de Deus. Quem Deus é, o que Deus faz, como Deus age. Nós vamos aprender tudo sobre Deus para nós chegarmos à belíssima conclusão que Deus se explica dentro da nossa compreensão sobre Ele. Porque tem gente que fala, ninguém explica a Deus, igual louvor. Louvor é bonito, tá? Eu gosto. Eu gosto do louvor. Não tem nada contra esse louvor. Mas Deus se explica dentro da nossa compreensão para com Ele. Entendeu? Então Ele é explicável. No meu modo de entender, Deus é explicável. Claro que ninguém consegue explicar Deus na sua total realidade do que Deus é de fato. Mas nós podemos explicar Deus dentro de um sistema do nosso nível de compreensão sobre Ele. Você me entendeu como funciona? Se alguém perguntasse para mim, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Para algumas pessoas, se alguém perguntar para algumas pessoas, eu posso perguntar para você, quem é Deus para você? E as pessoas vão dar uma resposta assim. Ah, eu já vi gente falando. Para mim, Deus é tudo. A pessoa vai falar isso. Quem é Deus para você? Ele fala, para mim, Deus é tudo. É a única resposta que a pessoa tem sobre Deus. Aí se for perguntar para outra pessoa, quem é Deus para você? Para mim, Deus é soberano. Para mim, Deus é magnífico. Para mim, Deus é eterno. Para mim, Deus é o meio, o princípio, o meio e o fim. Aí ele vai dando várias explicações sobre Deus. E se for perguntar para um teólogo mais profundo, quem é Deus para você? Ele vai ter uma explicação mais profunda ainda. Então,
vai explicar Deus dentro da sua possibilidade. Então, para uns, Deus é isso, para outros é aquilo. Não que Deus mude, não que Deus é um para um, outro para outro, não. Deus é um só, mas ele é compreendido de acordo com a profundidade de cada pessoa. Ele é compreendido de acordo com a profundidade de cada pessoa. Isso é um fato muito importante. Quem é Deus? Então nós vamos estudar quem é Deus. E vamos estudar também a doutrina dos anjos. Vamos estudar a doutrina dos anjos. Como assim? Vamos saber quem são os anjos. Do Criador, naturalmente passamos ao estudo de suas criaturas. E, portanto, vamos considerar as mais elevadas de suas criaturas, os anjos. Este tópico também inclui os anjos maus, Satanás e os demônios. Então vamos estudar quem são os anjos. Isso é muito importante, estudar quem são os anjos. Em primeiro lugar, eu já quero te informar que os anjos foram criados por Deus. Os anjos foram criados por Deus. E de uma quantidade bem elevada, de uma vezada só. Os anjos não foram nascendo de acordo com a necessidade, não. E não estão sendo criados. Hoje eu criei 1 milhão de anjos. Hoje eu criei não sei quantos anjos. Não. Os anjos foram criados de uma vez só. Não existe anjo fêmea. Os anjos são assexuados. Eles não têm sexo. E não têm procriação. Eles não se procriam. Os anjos também não têm sexo. Eles não têm relação entre si. E outra coisa, os anjos não viram gente. Tem muita gente que acha que anjos podem se transformar em homens, baseado em Gênesis 6, vendo que os filhos dos homens viram que as filhas de Deus eram bonitas e formosas, habitaram com elas e nasceram gigantes. Esse texto diz lá em Gênesis 6. Mas isso não é verdade. Os anjos não se transformam em gente. Jesus falou isso bem claro em Lucas 20, 34. Na eternidade não casaremos e nem seremos dados em casamento, porque seremos como os anjos que não se casam e nem podem morrer. Então, na verdade, o pastor Ivanil está dizendo, Deus é a fonte da vida. É isso. Então Deus, na verdade, ele é eterno. Deus é eterno. Não existe um dia que Deus foi criado. Não adianta você tentar fazer aquela pergunta de criança, né? Que toda criança faz, e é uma pergunta bem interessante de criança, mas não de adulto. Quando me perguntaram meus filhos quando eram criança, pai, quem criou Deus? E a nossa resposta tem que ser, Deus nunca foi criado. Deus é eterno, Deus sempre existiu. Antes que existissem todas as coisas, Deus já existia. Agora, os anjos sim, os anjos foram criados. Os anjos foram criados. Você me entendeu? Os anjos foram criados. Outra doutrina que nós vamos estudar é a doutrina do homem. Nós vamos estudar sobre o homem. O homem também foi criado. Embora ele criou o homem no céu e formou o homem na terra. Eu vou repetir. Deus criou o homem no céu e formou o homem na terra. Não nos demoraremos muito tempo no tema dos espíritos maus e bons, mas passaremos a considerar a opinião bíblica acerca do homem. Porque todas as verdades bíblicas
se agrupam ao redor de dois pontos focais: Deus e o homem. Você vai ver que a Bíblia está dentro desse ponto, Deus e o homem. E em segundo lugar, e importância após o estudo de Deus, está o estudo acerca do homem. Então, o que é o estudar acerca do homem? É estudar que o homem foi criado por Deus no céu e formado por Deus na terra. Eu vou citar o texto para você anotar aí. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem, macho e fêmea, os criou. Então, onde foi que Deus criou? No céu. O homem invisível, o homem espírito, sem corpo. Nós já fomos criados por Deus antes. Algum tempo depois, Gênesis 2, 7 diz: e formou o homem do pó da terra. Então Deus primeiro criou e depois Deus formou, deu forma. E hoje nós somos o que somos hoje. Ok? Então, estudar sobre a criação do homem é muito importante. Entender depois, nós vamos estudar mais profundamente, que o homem tem três elementos em si: corpo, alma e espírito. Nós que somos tricotomistas, eu sou tricotomista ainda, até que me prove o contrário, mas existem muitos que acreditam na dicotomia. Então deixa eu explicar o que é tricotomia e o que é dicotomia. Tricotomia são aqueles que creem que o homem é corpo, alma e espírito, que o homem tem três substâncias envolvidas nele, e que alma e espírito são substâncias diferentes. E o dicotomista crê que o homem é corpo e espírito só, porque o dicotomista acredita que o homem, ou seja, acredita que o espírito e a alma são as mesmas coisas. Então eles têm essa crença de que o corpo, que o espírito e a alma são as mesmas coisas. Eu consigo entender sobre esse aspecto? Então é importante você entender isso. Isso, o tricotomista e o dicotomista. Agora, é importante você saber que nós somos tricotomistas. Eu vou mostrar isso aqui. As bases bíblicas porque somos tricotomistas, dentro do estudo sobre o homem. E agora também entender que o corpo é essa capa, é isso aqui, esse veículo, esta casa terrestre, tá? Essa casa terrestre, e que o nosso espírito é o que liga o homem a Deus. E a nossa alma é a que faz ligação com as coisas do mundo. O homem, alma. A Bíblia fala: e tornou o homem alma vivente. Deus soprou em suas narinas, o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, então você passou a ser alma vivente. Mas o que liga realmente nós a Deus? É o nosso espírito. Por isso, 1 Tessalonicenses 5,23 diz que vos santifiquem tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito. Tá? Aliás, perdão, a sequência não é essa. A sequência é em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, primeiro é espírito, depois alma, depois corpo. Então, nós temos três elementos em nós: espírito, alma e corpo. A sequência é essa, até para a gente ter, biblicamente, didaticamente, essa compreensão. Tá? Então, nós vamos estudar sobre o homem, dentro do nosso estudo, que já, a partir de amanhã, nós vamos entrar sobre as Escrituras, profundamente. Depois nós vamos estudar sobre os anjos, depois nós vamos estudar sobre Deus, depois nós vamos estudar sobre o homem. E depois também nós vamos estudar sobre a doutrina do pecado. O fato mais trágico em conexão com o homem é o pecado e suas consequências. As Escrituras falam
de sua origem, natureza e consequência. Então nós precisamos entender que a tragédia do ser humano foi o pecado. Isso é muito importante você entender. A tragédia do ser humano foi o pecado. E não é o pecado que nós cometemos sempre, todo dia não. O pecado que foi cometido por Adão, que respingou em nós. Então a Bíblia diz que pelo um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também a morte. Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também a morte. Então, na verdade, a morte está entranhada dentro de nós através do pecado. Como a Bíblia diz, todos pecaram e destruídos da glória de Deus, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Então, na verdade, nós fomos regenerados, nós fomos salvos por Jesus. Amém? Então, isso é muito importante você entender isso. E vamos estudar sobre a doutrina de Cristo. Nós vamos entender quem na verdade é Jesus, que muita gente não entende. Muita gente acha que Jesus é simplesmente um deusinho menor, e não é. Jesus é o próprio Deus. Nós vamos estudar sobre Cristo, porque esse personagem é o mais importante da Bíblia, porque ele está de Gênesis a Apocalipse. Jesus é o tema central da Bíblia, e nós não podemos estudar a Bíblia sem estudar Jesus. Nós podemos ler qualquer livro do Antigo Testamento, mas temos que encontrar lá Cristo, explanado lá nas Escrituras, ok? Então Jesus é o tema central, precisamos estudar. Vamos estudar a doutrina da expiação, tá? Sob esse título, consideraremos os fatos de que esclarecem o significado da obra de Cristo a favor do homem. A expiação, vamos estudar como é que funcionava a expiação do Antigo Testamento, como é que acontecia quando era sacrificado um animal e o que realmente isso nos proporcionava. E vamos estudar também sobre a doutrina da salvação, o que é salvação, porque tem muita gente que não entende, e tem pessoas por não conhecer esse fato, às vezes ele não tem certeza da sua própria salvação, por ele não conhecer a doutrina da salvação. Vamos estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, ok? Saber a pneumatologia, como que o Espírito Santo habita em nós, dons espirituais. Vamos estudar várias coisas aqui. E também vamos estudar sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia, o que é eclésia, o que é igreja, e como é importante fazer parte da igreja, não de uma igreja, mas da igreja, tá? Porque fazer parte de uma igreja muitas vezes não é tão... Porque às vezes você está reunido num grupo que diz que é igreja, mas não é igreja, porque a doutrina daquela igreja não é bíblica. Tá? Então nós vamos estudar profundamente sobre igreja. E por último vamos estudar sobre o Apocalipse, a doutrina das últimas coisas. Então é uma série de estudos, nós vamos vasculhar a Bíblia, nós vamos vasculhar a palavra, vamos aprofundar naquilo que a Bíblia fala. Então você está sendo convidado para estudar comigo nessa série de estudo da palavra. Então quero convidar você a vir comigo, estudar a palavra de Deus e se aprofundar nas Escrituras. Que o Espírito Santo fale no teu coração, que você realmente venha estudar comigo de graça, tá? Não tem preço nenhum, não tem valor nenhum. Agora, se você quiser, pastor, eu quero fazer um seminário mais profundo, eu quero estudar, quero receber certificado, eu quero ser certificado de que eu estudei e tal. Então aí você fala comigo particular, que nós vamos te oferecer um curso bíblico bem intenso, tá? Por módulos, para você estudar conosco. Mas vai ser um período assim que você vai poder receber o seu certificado direitinho. Esse aqui é somente um apanhado teológico
Mas você já percebeu que nós não temos meia boca aqui não. Estamos falando o que é para falar, biblicamente, entendeu? Então não escondo nada. Não escondo nada. Ah, vou dar um curso mais ou menos para poder. Não, aqui a gente. O que eu estou falando aqui é falado nos melhores seminários de teologia. Tá? O que eu estou falando aqui é falado nos melhores e maiores cursos de teologia. Então, meu amigo, fique à vontade. Tenho certeza que você não vai se arrepender em fazer um curso conosco. E se você puder, toda manhã, de 9 às 10, tá? Entre esse horário, né? Às vezes começa às 9h30, nós vamos estar estudando a palavra aqui. Deus abençoe tua vida. Obrigado, irmã Inês. Obrigado, Vanil Simões. Aqui no Instagram também. Obrigado quem entrou. Deus abençoe sua vida. Vai ficar gravado aí, tá? Quem quiser assistir depois tudo, vai ficar gravado. Deus abençoe tua vida. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta aqui. Talvez sábado também, tá? Estou vendo. Domingo também. Nós estamos vendo aí se conseguimos fazer todos os dias sem parar. Então, um grande abraço. Deus abençoe tua vida. Até o próximo